Olá, estou de volta. Vou fazer uma apresentação sobre os tipos de documentos utilizados nas empresas, cujos modelos que eu falarei estão listados na apostila no capítulo 16. Vamos ver alguns deles? Então, vou abrir aqui. Então, nós vamos lembrar aqui, todos os documentos, todos os modelos, que são vários, podem ser disponibilizados por meio eletrônico ou pelo meio impresso, referentes à comunicação escrita e interna. Aqui, vamos lembrar que o canal de comunicação que será escolhido, ele deve permitir que a mensagem chegue, e que o público tenha acesso, e possa utilizar sem maiores problemas. Entre os tipos de canais, para lembrar, nós temos o meio visual, auditivo e audiovisual. No meio visual, nós temos aqui os documentos propriamente ditos, entre eles o memorando, ofício, ata, relatório, comunicados, o e-mail, os quais trataremos agora. O outro tipo de canal, a conversa por telefone, o pessoal, e também com o uso de imagem, videoconferência e vídeos para formação, como esse aqui que eu estou utilizando para chegar até vocês. Bom, então, como nosso objetivo é tratar de documento, o documento principalmente escrito, então vamos conhecer aqui entre alguns deles, esses slides depois estarão disponíveis para vocês através do blog. Então, aqui eu vou apenas só pontuando algumas informações. Então, entre os documentos mais utilizados, nós temos o memorando e o ofício. Qual a diferença? O memorando é uma comunicação interna, utilizada para entre os setores de uma mesma empresa. No caso, aqui o documento dispensa algumas formalidades, e a linguagem sempre simples e direta. Já o do ofício é um documento bem mais elaborado. Por se tratar de órgãos públicos, então atende mais à questão de burocracia, o destinatário pode ser um outro órgão público, empresa ou em particular. No âmbito empresarial, há ofícios válidos apenas internamente, como os comunicados, a comunicação interna. Vamos ver aqui os modelos. Então, esse é o modelo de memorando, Ele vai diretamente no conteúdo, o assunto que será tratado, e ele dispensa algumas formalidades. A característica mais importante do memorando é a agilidade. O ofício, ele praticamente é uma carta, então ele tem mais atenção nos aspectos formais, deve também ter uma linguagem clara, direta, assim como todos os documentos, E aqui na parte do encerramento eu posso usar palavras como atenciosamente ou respeitosamente. E depois, pelo modelo, vocês poderão verificar. Mas é uma carta, só que expedida por órgãos públicos, ok? Outro documento muito importante é chamado de ata. Para que serve a ata? Ele faz um registro, de tudo que é falado, tudo que é tratado numa reunião, reunião de assembleia, sindicatos, de empresas, conselhos e por aí. Como é um documento que deve ser registrado e guardado, então ele não pode conter erros, rasuras, quando na versão digitada, então fica muito mais fácil corrigir. E, como todo documento, deve ser uma linguagem clara e objetiva. Bom, aqui eu tenho um modelo que é feito à mão, Então, vocês podem perceber que é uma estrutura de um parágrafo. Podemos observar que os números são utilizados por extenso e não pode haver espaçamento
de modo que esse documento não seja alterado posteriormente. Aqui, a continuidade do modelo. Aqui, a forma de encerrar uma ata é nada mais havendo a tratar, aí se dá um encerramento. Aí, quem redige o texto vai mencionar em primeira pessoa e citando os principais participantes, onde todos assinarão, e esses espaços não podem também ficar livres. Aqui, essa informação que eu acabei de falar, né? Se uma ata for redigida à mão, que é o caso, mas se for um documento digitado, aí a gente tem essas sugestões para utilizar, né, na fonte no Word. Como eu falei dos números, que são por extenso, para que não haja mal entendido, e entre parênteses, lembrando, tá? Aqui, apenas um único parágrafo deve ser a estrutura desse texto de ata, e aqui no final, onde o espaço reservado à assinatura não pode ficar nada em branco. Bom, outro documento importante é a questão do relatório. O que seria um relatório? É um documento escrito, fundamentado em fatos, com informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão, tratando-se, portanto, do resultado do processo de pesquisa ou avaliação. Então, nós vamos ver essas partes que formam um relatório, e lembrando que o relatório ele é um documento classificado na modalidade textual dissertação, porque contém um parecer. Vamos já verificar. E quando a gente associa aos tipos de texto, a gente volta aqui, ó, a ata, ela, como é um registro de uma reunião, então ela tem um caráter narrativo, podendo ter também partes descritivas, né? Então aqui, ó, por exemplo, dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente determinou que se procedesse à leitura da proposta da diretoria, citada na pauta da convocação, terminada a leitura do documento de proposta. Então, pode ver que há passagem de ações, então ele tem um caráter narrativo, né? Modalidade narrativa. E aqui a gente destaca o relatório para o modo textual dissertativo. Bom, vamos ver as partes. Então, começando pelo objetivo, aqui vai citar sempre o fato, justificando as decisões assumidas e também fornecendo informações que vão contribuir para a tomada de decisões. Outro aspecto é qual é a natureza desse relatório. Ele apenas vai informar ou vai analisar? Então, caráter informativo ou analítico, dependendo de como vai se trabalhar esse documento. Eu tenho alguns tipos de relatório, como relatório de auditoria ou de inspeção, que vai avaliar sobre a parte administrativa, relatório de viagem, que vai tratar de negócios, relatório de avaliação estratégica, que vai avaliar os métodos escolhidos. E a estrutura, né? Como é formado um texto de relatório? Ele contém 3 partes. O parecer, onde tem a afirmação que procede, qual é a base que sustenta esse parecer, que é a parte da argumentação, e qual é a conclusão, o que se concluiu, o que nós temos do parecer. Então, aqui, essa estrutura é muito parecida com a dissertação, né, da introdução, desenvolvimento e conclusão, daí, então, caráter dissertativo. Bom, outros documentos importantes utilizados na empresa, nós temos, por exemplo, diversos tipos de comunicado. Então, por exemplo, prevenção de doenças, campanha nas empresas, eu posso fazer através de e-mails ou imprimir, colocando em quadros fixos, né? De modo que isso fique disponível, fique disponibilizado para todos, como uma circular, por exemplo, né? E outros comunicados internos, né?
cuja informação deve ser feita de forma bem rápida, como nós temos notificações ou avisos, né? Como aqui, o informe é uma espécie de aviso. Então, depois no slide que vocês vão receber no blog, vocês vão poder analisar. Bom, então aqui a primeira parte do slide termina aqui. Aí nós vamos dar sequência aqui com o e-mail, né? Que é muito importante tratar. Bom, o e-mail, que é o recurso mais utilizado hoje nas empresas, né? Graças ao meio eletrônico, que torna o acesso mais rápido e as informações circulam mais rápido assim também. Agora, quando eu vou escrever um e-mail para um amigo, para um familiar, eu posso escrever de qualquer forma, desde que, né, ele vai entender o que eu quero dizer. Então, eu posso usar palavras no diminutivo, gíria, mas quando é um e-mail comercial ou é um e-mail corporativo? Então, eu tenho que seguir algumas dicas. Evitar muitas abreviaturas. Claro, algumas a gente conhece, né, que são padronizadas, como o SR de senhor e o ATT, né, que não é, na verdade, a forma adequada. Existe uma outra forma que a gente vai falar depois, do atenciosamente, mas por padrão todo mundo assim utiliza, né? O palavreado também deve-se tomar cuidado, porque deve ser uma linguagem de acordo com o meio em que está sendo trabalhado, né? Evitar palavras do dia a dia, da gíria, como se a gente estivesse conversando, né, com a pessoa, porque na escrita nós temos uma disciplina a seguir. Usar a caixa alta também é recomendado não usar sempre, apenas quando eu quero dar destaque em alguns títulos, por exemplo, mas se eu escrever um texto em caixa alta, dá essa impressão que está gritando, né? Uso de palavras estrangeiras, né? O abuso de palavras, mas o e-mail, site, hoje nós temos as transmissões de vídeo ao vivo, como as lives, né? Algumas palavras não tem como, né? Nós falamos, mas cuidado com o uso abusivo, né? Outra questão também de abuso é a questão do gerúndio, né? Está tomando providência, está avisando, estaremos comunicando. Então, cuidado com o uso exagerado do gerúndio. E um e-mail jamais deve ser texto longo, porque fica muito cansativo e não vai atender ao propósito. Ele é um texto mais rápido, né? Mais objetivo. Bom, então aqui nós vamos ver alguns modelos inadequados e adequados. Esse modelo aqui, só vou falar, por exemplo, que nem eu falei da questão do gerúndio, né? Tem que se evitar. Uso de palavras da expressão do cotidiano, é como se a pessoa estivesse falando, né? Então, na escrita temos que tomar cuidado. E aqui também, ó, em primeira pessoa, fica muito pessoal. Então, essas coisas, esses detalhezinhos, devemos lembrar e evitar. Então, aqui, ó, um modelo adequado. Então, ele está mais prático e visualmente mais aceitável, né? Olha, percebe a palavra anexo? É normal as pessoas colocarem em anexo. Não que esteja errado, mas é melhor fazer a concordância com o substantivo, né? Fica melhor assim para pronunciar, inclusive. Esse aqui, por exemplo, há excesso de palavras, informações que não precisam estar aqui, não farão falta, e aí a organização fazendo a condensação dessas informações, né? O e-mail não pode ser um texto muito longo. Depois, no modelo, vocês vão poder fazer esse comparativo. Bom, outro documento são, por exemplo, propostas comerciais, proposta de venda, né? Não tem um padrão a ser seguido, mas, como todo documento, né, nós fazemos estruturas de modo que todo o texto fique coeso, né? Como
uso do título, aqui o que será tratado, assim, quem recebe o documento poderá ver do que se trata antecipadamente. Explicar, né, delimitar o assunto, o que será colocado, né? Desenvolvimento, utilizando argumentos, dados que vão contribuir para que aqui, né, no começo, o ponto de vista que está sendo apresentado. Na parte do investimento, mostrar aqui quais são os custos, né, os cálculos, e aqui a conclusão, né, qual é o parecer, né, o que se obtém com essa informação, o que se pretende. Aí nós vamos ver aqui um modelo, né, então ele está bem distribuído, bem organizado. Como eu não tenho como aumentar aqui, eu separei, eu dividi para ter aqui uma ideia um pouco melhor depois que será disponibilizado no blog. Bom, e para lembrar, outras informações, em qualquer documento que seja, é o uso da impessoalidade e o cuidado com a polissemia. Então vamos ver o que se trata a impessoalidade. Significa que a pessoa que fez a reflexão não deve aparecer, porque a ênfase deve recair sobre o assunto, assim empregada em terceira pessoa do plural, indicando uma ideia de valor universal e compartilhado por um número de pessoas. Então o texto não pode ser muito pessoal, mostrar a impressão que a pessoa tem. Todo texto comercial ele se limita ao assunto, né, que é o objeto do que está sendo tratado. Então os textos, a redação segue um princípio conhecido como impessoalidade. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, isso aqui feito em proposta, mas qualquer documento, né, essa regra é válida. Então, aqui, ó, após analisar os dados da pesquisa, proponho que seja feita uma nova previsão de custos para o projeto. Após analisarmos os dados da pesquisa, propomos. Aqui, ó, a inclusão do verbo no plural, aqui dá a parte do todo, que na verdade é a empresa, né, que está por trás aqui. É a representação da linguagem empresarial. Que seja feita uma nova previsão de custos e prazos para o projeto. É igual assim, comunico ao senhor. É melhor falar comunicamos ao senhor. Assim, representa que não é a pessoa em si, o eu particular, mas a empresa como um todo. Bom, e outra questão importante é lembrar o cuidado com a polissemia. O que seria a polissemia? É duplo sentido, dupla interpretação, quando o texto tem mais de um sentido, e na verdade não pode. O texto é uma unidade, ele só tem um único sentido, né, na linguagem denotativa. Então, assim, Paulo chegou e trouxe o documento, ele é imprescindível para reunião, né? Então, quem é imprescindível? Paulo, documento. A ideia que recai sobre o documento, né? Então, Paulo chegou e trouxe o documento, o qual é importante para a realização da reunião. Posso estar até colocando uma palavra, né? Onde a ideia deve recair sobre o documento, por exemplo, né? Então, são dicas. Essas últimas informações são dicas que também valem para qualquer tipo de texto ou documento. Bom, então aqui a nossa série sobre documentos empresariais está encerrada, e essas informações vão de encontro aos exercícios que vocês responderão, e qualquer dúvida estarei à disposição. Vou fazer mais um vídeo falando do blog, trazendo informações como um todo. Então, fico aqui e agradeço pela atenção. Até mais e a gente se vê aí adiante. Valeu? Abraço!